Tem peso que ninguém vê, mas que esmaga como se fosse uma montanha inteira sobre o peito. E não é o caminhão, é a vergonha, o medo, a sensação de que você perdeu tudo e não tem mais volta. Eu estava dirigindo na Fernão Dias, descendo a serra entre Extrema e Itapeva, quando me bateu uma vontade de parar tudo, desligar tudo, sumir para sempre. Não era cansaço do corpo, era da alma. A verdade é que eu não tinha mais saída. A cabeça explodindo, o coração dilacerado e no bolso apenas algumas moedas. A vida inteira desmoronando aos pedaços, sem ninguém perceber. Meu nome é Carlos Eduardo, tenho 47 anos e até pouco tempo atrás eu era empresário do transporte, dono da minha própria transportadora. Filho de um motorista que rodou o Brasil e de uma mãe que lutou para criar 3 filhos com dignidade. Sempre aprendi que homem trabalha duro e conquista com suor. Mas chega uma hora que o suor não basta mais e você descobre que às vezes a vida te derruba mesmo quando você faz tudo certo. Se você está ouvindo esta história, se inscreva no canal e deixe nos comentários seu nome e de onde está nos acompanhando. Gosto de saber que essa família de guerreiros da estrada está crescendo por todo o Brasil. Vamos caminhar juntos nesta jornada que vai mexer com seu coração. Eu estava devendo para a Receita Federal, para o banco, para o fornecedor de diesel, para todo mundo. Devendo até para mim mesmo, porque tinha perdido a confiança de que conseguiria levantar de novo. O pior não era a dívida milionária que carregava nas costas. O pior era olhar no espelho e não reconhecer mais quem eu era. De empresário respeitado para quebrado em menos de 1 ano. Deixe-me contar como cheguei até aquele ponto de desespero. Em 2019, eu tinha realizado um sonho. A CE Transportes era minha empresa, pequena mas honesta. 3 caminhões, 5 funcionários e uma reputação sólida na região sul de Minas. Trabalhava principalmente entre Belo Horizonte, São Paulo e Rio, levando cargas diversas, sempre cumprindo prazo, sempre tratando cliente e funcionário com respeito. Eu tinha um sócio, Maurício, que cuidava da parte administrativa enquanto eu ficava na estrada. Confiava nele como irmão. Estudamos juntos, crescemos juntos no ramo, sonhamos juntos com aquela empresa. Ele tinha jeito para números, eu tinha jeito para estrada. Parecia a parceria perfeita. Regina, minha esposa, sempre me alertava. Carlos, você confia demais. Fica de olho nos papéis, confere as contas. Mas eu achava que desconfiança estragava a sociedade. Como estava enganado. Tudo começou a desmoronar em março de 2020. A pandemia bateu forte no transporte, muitos contratos cancelados, fretes em baixa. Mas eu acreditava que íamos superar, como sempre superamos as crises. Até que em junho daquele ano, chegou a primeira notificação da Receita Federal, execução fiscal por sonegação de impostos, R$2 milhões. Eu quase desmaiei quando li o papel. Corri atrás do Maurício para entender o que estava acontecendo, mas ele me enrolou. Calma, Carlos, é só um equívoco, vou resolver. Só que não resolveu. Em julho veio a segunda notificação, em agosto, a terceira. E foi aí que descobri a verdade. Maurício estava desviando o dinheiro dos impostos há mais de 1 ano. Embolsava o que era para recolher, falsificava comprovantes, mentia nas minhas costas. Quando confrontei ele, confessou tudo chorando. Carlos, eu me envolvi com um jogo online, perdi muito dinheiro. Achei que conseguia repor antes que você descobrisse. Mais de R$800 mil sumidos. O homem que eu considerava irmão tinha me apunhalado pelas costas. E o pior, ele desapareceu. Sumiu como fumaça, deixou telefones desligados. Mudou de cidade. Me deixou sozinho para enfrentar a tempestade que ele mesmo criou. A partir daí foi uma queda livre. Receita Federal bloqueou as contas da empresa. Banco cortou o crédito. Fornecedores suspenderam vendas. Em 3 meses tive que demitir todos os funcionários, vender 2 caminhões para pagar parte das dívidas e ainda assim não consegui quitar nem a metade. A casa onde morava com Regina, que estava financiada no nome da empresa, foi para execução também. Perdemos tudo. Casa, móveis, dignidade. Tivemos que nos mudar para uma kitnet alugada num bairro simples de Pouso Alegre. Restou apenas o Volvo 89, meu primeiro caminhão.
Aquele que comprei usado quando comecei a sonhar em ter empresa própria. Era velho, tinha seus problemas, mas ainda rodava. E foi com ele que tentei recomeçar como autônomo, pegando qualquer frete que aparecesse, tentando pelo menos pagar o aluguel e colocar comida na mesa. Regina nunca me culpou, mas eu via nos olhos dela a tristeza, a preocupação. Uma mulher que estava acostumada com estabilidade, que me ajudou a construir um sonho, agora via tudo virar pesadelo. Carlos, a gente vai conseguir, ela dizia, mas eu via que ela também estava assustada. Nossa filha Bianca, de 16 anos, teve que trocar de escola particular para a pública. Foi uma humilhação que cortou meu coração como navalha. Durante meses eu vivi como fantasma. Pegava frete, entregava carga, voltava para casa calado, sem disposição para conversa. A revolta estava me consumindo por dentro. Eu tinha feito tudo certo, trabalhado honestamente, e mesmo assim tinha sido traído e destruído. Foi numa dessas semanas difíceis que chegou ao limite. Era a madrugada de uma terça-feira de novembro de 2021. Eu vinha de São Paulo, onde tinha descarregado uma carga de móveis e estava voltando vazio para Minas. O tanque do Volvo mostrava que estava quase no fim, mas eu contava com o pagamento do frete para abastecer. Só que quando liguei para o cliente, ele disse que o pagamento só sairia na sexta-feira por questões administrativas. Era terça-feira. Eu não tinha nem R$ 50 no bolso. Cartão estava bloqueado há semanas. Conta no banco zerada e no vermelho. Parei num posto na Fernão Dias, altura do quilômetro 65, próximo à Extrema. Era um daqueles postos 24 horas, meio vazio na madrugada, só caminhoneiros de passagem e uns poucos carros na estrada. Desliguei o motor e fiquei ali, no escuro da cabine, tentando pensar numa solução que não existia. Liguei para Regina. Amor, o pagamento atrasou. Estou sem combustível. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse com a voz embargada: Carlos, não tenho mais nada aqui em casa. Já peguei emprestado da minha mãe semana passada. Desliguei o telefone e pela primeira vez em muito tempo chorei feito criança. Ali, sozinho na boleia do meu velho companheiro, senti que tinha chegado ao fundo do poço. Não via mais saída. Não conseguia enxergar futuro. Foi então que, pela primeira vez em anos, eu falei com Deus. Não de mentira, não por costume, mas de verdade. Com desespero, com humildade, com a voz quebrada de quem não tem mais orgulho para esconder. Senhor, se o Senhor ainda me vê, se ainda se importa comigo, me dê um sinal. Eu não quero dinheiro fácil, não quero milagre impossível. Só queria uma chance de recomeçar, de cuidar da minha família com dignidade. Estou perdido, Senhor. Completamente perdido. Falei baixinho, com vergonha, mas falei do fundo do coração. E depois fiquei ali no silêncio, ouvindo apenas o barulho distante dos carros passando na estrada. Foi quando bati o olho no espelho retrovisor e vi uma senhora idosa se aproximando do caminhão. Devia ter uns 70 anos, cabelos brancos, vestindo roupas simples mas limpas, carregando uma sacola pequena. Ela veio até a janela e bateu de leve no vidro. Desci da cabine meio desconfiado. Boa noite, meu filho, ela disse com voz doce e calma. Vi que você está aflito. Deus me mandou trazer isso aqui para você. Ela abriu a sacola e tirou uma marmita ainda quente e uma garrafa de água. Coma, filho. Você precisa de força para continuar. Eu fiquei sem reação. Senhora, eu não tenho como pagar. Ela sorriu. Quem falou em pagamento? Isso aqui é presente de Deus para você. E tem mais uma coisa. Ela me entregou um envelope pardo, meio amassado. Ele não esqueceu de você, meu filho. O que é seu vai chegar na hora certa. Antes que eu conseguisse perguntar qualquer coisa, ela tocou no meu ombro e disse: continue orando, continue acreditando. Sua aprovação está chegando ao fim. Quando quis agradecer direito, olhei ao redor e ela já não estava mais ali. Procurei por todo o pátio do posto. Perguntei para o frentista se tinha visto uma senhora de cabelos brancos. Que senhora? Não vi ninguém. Voltei para o caminhão tremendo. Abri o envelope com mãos nervosas.
Dentro tinha exatamente R$ 280 em notas de 20 e 50. Não era uma fortuna, mas era o valor exato para encher o tanque, pagar um pedágio e ainda tomar um café quente. Junto com o dinheiro, um pequeno papel escrito à mão. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sentei no banco do motorista e chorei como não chorava há anos. Não era só o dinheiro, era a certeza de que eu não estava abandonado. De que mesmo no meu pior momento, Deus ainda sabia onde eu estava. Abri a marmita. Era arroz, feijão, ovo frito e farofa. Comida simples, mas feita com carinho. Comi tudo com uma gratidão que não conseguia expressar em palavras. Abasteci o caminhão, paguei o frentista que me olhava curioso e voltei para a estrada com o coração diferente. Não sabia o que viria pela frente, mas sabia que não estava mais sozinho. Durante o resto da viagem até Pouso Alegre, fiquei pensando naquele encontro. Não conseguia explicar racionalmente o que tinha acontecido, mas no fundo da alma, eu sabia que tinha sido visitado por um anjo. Deus tinha ouvido minha oração e respondido de uma forma que só Ele poderia responder. Cheguei em casa no final da manhã e contei tudo para Regina. Ela ouviu cada detalhe com os olhos marejados. Carlos, Deus está te levantando. Eu sinto isso no meu coração. E ela estava certa. Porque no dia seguinte, meu celular tocou. Era um cliente de Belo Horizonte que eu não falava há meses. Carlos, preciso urgente de um frete para Ribeirão Preto, carga de equipamentos médicos. Você topa? Claro que topo, respondi sem nem perguntar o valor. Ótimo. E Carlos, eu estava devendo aquele frete de março do ano passado, lembra? Vou pagar junto. Foram 1.200, não foi? Eu tinha até esquecido daquele frete. Era um valor que tinha dado como perdido quando a empresa quebrou. Isso mesmo, falei com a voz embargada. Perfeito. Passo o dinheiro adiantado hoje mesmo. Você pode buscar a carga amanhã cedo? Desliguei o telefone e me ajoelhei ali mesmo, na cozinha da nossa casinha simples. Obrigado, Senhor. Obrigado por não ter desistido de mim. Regina veio e se ajoelhou ao meu lado. Pela primeira vez em muito tempo, oramos juntos, agradecendo pelo milagre que tinha começado naquela madrugada na Fernão Dias. Naquela tarde, com o dinheiro do frete adiantado na conta, consegui pagar o aluguel atrasado e fazer uma compra no supermercado. Quando Regina voltou com as sacolas cheias, Bianca gritou de alegria na cozinha. Pai, tem até iogurte, ela disse, e aquilo me emocionou mais do que qualquer conquista empresarial do passado. À noite, antes de dormir, peguei a Bíblia que há anos estava guardada na gaveta da cômoda. Procurei Provérbios 3, 5, 6 e li em voz alta para a família. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. É isso que vamos fazer a partir de hoje, falei para Regina e Bianca. Vamos confiar em Deus de verdade, não só quando tudo está fácil. Regina segurou minha mão. Eu sempre tive fé, Carlos, mas agora vejo que você também encontrou a sua. E era verdade. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi em paz. Não porque os problemas tinham acabado, ainda tinha uma montanha de dívidas para resolver, mas porque agora eu sabia que não estava enfrentando tudo sozinho. O Deus que mandou uma senhora misteriosa com marmita e dinheiro numa madrugada fria era o mesmo Deus que podia restaurar minha vida, minha família, meu futuro. E essa era apenas a primeira página de uma história de restauração que eu nem imaginava que estava começando. Uma semana depois daquele milagre na Fernão Dias, eu estava rodando com o coração mais esperançoso e o tanque cheio. O frete para Ribeirão Preto correu perfeito e com o pagamento consegui colocar as contas básicas em dia pela primeira vez em meses. Mas como diz minha avó que Deus a tenha, é na bonança que a fé de verdade é testada. E foi aí que o Senhor permitiu que eu fosse provado. Não para me castigar, mas para me ensinar que confiar não é só acreditar quando tudo dá certo. Na sexta-feira seguinte,
eu tinha fechado meu primeiro contrato mensal fixo desde a falência. Uma empresa de Itajubá me contratou para fazer 3 viagens por semana entre Minas e São Paulo, pagamento todo dia 15. Era pouco comparado ao que eu ganhava como empresário, mas era o suficiente para recomeçar com dignidade. Quando chegou o dia 15 e o relógio marcou meio-dia, meu coração já estava ansioso. Não pelo dinheiro em si, mas porque com ele eu conseguiria fazer a primeira proposta de parcelamento da execução fiscal. E quem já teve o nome sujo na Receita sabe o peso que isso representa. Só que meio-dia passou, 1 hora passou, 2 horas e nada do pagamento cair na conta. Liguei na empresa e a secretária me disse com voz mole: "Senhor Carlos, o pagamento vai atrasar 3 dias por problemas no sistema bancário." Pronto. Na mesma hora, minha cabeça começou a rodar. Aquela voz antiga voltou a sussurrar no meu ouvido: "Tá vendo? Você acreditou demais. Vai se decepcionar de novo. Não existe Deus cuidando de caminhoneiro quebrado." Por alguns minutos, a vontade era parar o caminhão e desistir de tudo. Estava numa subida íngreme da serra, perto de Passa Quatro, quando senti a ansiedade apertar o peito como um torno. Encostei numa área de escape, desliguei o motor e fiquei ali com a cabeça nas mãos, deixando o medo e a raiva tentarem me dominar. Mas foi ali, no meio da confusão mental, que lembrei do envelope, da marmita, da senhora que apareceu do nada. Lembrei das palavras dela: "Ele não esqueceu de você." E então, com a voz trêmula, mas decidida, orei de novo: "Senhor, eu sei que o Senhor não me tirou da lama para me abandonar agora. Me ajuda a confiar mesmo sem ver nada. Me ensina a ter paciência, porque sei que o Senhor tem o tempo certo para tudo." Depois da oração, não foi dinheiro que apareceu na conta. Foi uma calma estranha, daquelas que só quem já sentiu sabe explicar. Peguei a Bíblia que agora carregava sempre no painel, uma que Regina tinha ganhado da sogra, e abri aleatoriamente. Caiu em Filipenses 4,19. "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus." Aquilo não era coincidência, era Deus falando direto comigo. Era o céu dizendo: "Carlos, fica firme, eu estou no controle." 3 dias depois, na segunda-feira de manhã, o pagamento caiu certinho na conta, com um bônus de pontualidade que eu nem sabia que existia. Olhei para a tela do celular e senti os olhos encherem de lágrimas. Jesus não tinha me esquecido. Só queria me ensinar que fé verdadeira não é confiar só quando tudo está garantido, é confiar principalmente quando parece que está dando errado. Naquele dia, além de pagar as contas, consegui fazer a primeira proposta para a Receita Federal. Não era muito, mas era um começo. E mais importante que isso, paguei uma promessa que tinha feito em silêncio, a de nunca mais deixar a fé morrer, nem nos momentos difíceis. Foi nessa mesma semana que Deus me usou para ser instrumento na vida de outro irmão da estrada. Era uma tarde de quinta-feira, céu carregado de nuvens, e eu estava subindo a Serra da Mantiqueira vindo de São Paulo. Na altura de Itajubá, vi um caminhão parado no acostamento com o capô levantado e um rapaz sentado na mureta com a cabeça baixa. Algo dentro de mim apertou forte, como se Jesus soprasse no meu ouvido. "Para aí e vai até ele. Você já esteve nesse lugar." Encostei o Volvo no acostamento, liguei o pisca-alerta e fui até o jovem. Ele se levantou rápido, meio ressabiado. "Tudo certo, irmão?" perguntei. Ele respondeu com os olhos fundos de cansaço. "Pifou a bomba d'água. Estou tentando ligar para a empresa desde meio-dia, mas ninguém atende. Estou aqui desde as 10 da manhã." Eram quase 4 da tarde. O rosto dele misturava vergonha com desespero, um sentimento que eu conhecia bem demais. Olhei para o motor e vi que era problema simples. Tinha uma bomba d'água reserva no baú do meu caminhão, daquelas que sempre carrego para emergência. "Vamos resolver isso", falei, indo buscar a peça e as ferramentas. Levou uns 40 minutos para trocar a bomba e colocar água no radiador. O rapaz me ajudou como pôde, mas estava nervoso, tremendo as mãos. "Cara, eu nem sei como agradecer", ele disse quando o motor pegou. "Eu orei aqui, sério mesmo.
Pedi para Deus mandar alguém e o Senhor apareceu. Sorri e coloquei a mão no ombro dele. Eu também já fiz essa oração, filho, e Jesus mandou uma senhora anjo para me ajudar quando eu achava que estava perdido. Hoje foi só minha vez de retribuir. Ficamos ali uns minutos conversando encostados no para-choque. Ele se chamava Robson, tinha 28 anos, estava começando como autônomo depois de ser demitido da empresa onde trabalhava. Contou que estava endividado, quase largando tudo, e que aquela pane mecânica tinha sido só mais uma pancada numa semana terrível. Eu olhei para ele e falei com firmeza: Deus não manda tempestade para te afogar, irmão. Ele manda para te ensinar a nadar melhor. E às vezes ele manda um caminhão velho com um motorista calejado só para te lembrar que você ainda está no radar do céu. Robson abaixou a cabeça e chorou. E eu chorei junto, porque via nele o mesmo desespero que eu tinha sentido semanas atrás. Antes de partir, abri o porta-luvas e peguei o terço da minha avó. Era um terço antigo, de madeira escura, que ela sempre carregava na bolsa. Minha mãe me deu quando ela morreu, dizendo que era para me proteger na estrada. Isso aqui me salvou várias vezes, falei, entregando para Robson. Agora é sua vez de usar. Quando a coisa apertar, segura ele e conversa com Nossa Senhora. Ela intercede pela gente lá em cima. Ele ficou parado, segurando o terço como quem segura um pedaço de esperança. Senhor Carlos, isso é muito valioso. É valioso mesmo, interrompi. Por isso mesmo que estou dando. Valor de verdade é quando a gente passa adiante. Subi no Volvo, acenei e segui viagem com o peito cheio de algo que dinheiro nenhum compra. Propósito. Naquela tarde, entendi que quando Deus nos levanta, não é só para a gente ficar em pé. É para a gente ajudar outros a se levantar também. Cheguei em casa naquela noite e contei tudo para Regina. Você fez certo, amor, ela disse, abraçando forte. É assim que a gente multiplica as bênçãos que recebe. Mas foi na semana seguinte que veio o teste mais difícil. Era uma segunda-feira de manhã, e eu estava no pátio de uma transportadora em Campinas, esperando para carregar, quando um conhecido da época áurea se aproximou do caminhão. Wellington, um cara que sempre teve esquemas, sempre soube dos jeitinhos para ganhar dinheiro fácil na estrada. A gente já tinha rodado junto no passado, mas depois que minha vida mudou, eu me afastei desse tipo de gente. Carlos, soube da treta que você passou, cara. Que parada pesada. Ele falou com aquele sorriso falso que eu conhecia bem. Mas olha só, estou com uma carga aqui que é a sua cara. Vai para o interior do Rio, valor alto, pagamento à vista. Ele se aproximou e baixou a voz. 3.000 adiantado, mais 2.000 na entrega. Ninguém pergunta o que é, ninguém confere, só vai e volta. Aquilo me travou na hora. 5.000 reais. Era mais do que eu ganhava em 2 meses de frete honesto. Dava para quitar várias parcelas da receita, aliviar a pressão, colocar dinheiro na poupança. Minha mente começou a fazer conta rapidamente. 5.000 reais resolveriam vários problemas de uma vez. E a voz do velho Carlos sussurrou. Só dessa vez. Depois você se acerta com Deus. Mas aí a voz do novo Carlos, aquele que nasceu na madrugada da Fernão Dias, respondeu mais alto. E quanto custa sua paz? Quanto custa sua alma? Respirei fundo, olhei nos olhos do Wellington e falei com calma. Agradeço a oferta, irmão, mas hoje minha carga é limpa e minha consciência também. Ele riu com deboche. Virou santo agora, é? Tá ficando enjoado, Carlos. Você que sabe, mas dinheiro fácil não aparece todo dia. Sorri de volta. Fácil é relativo, Wellington. O que é fácil hoje pode ser muito caro amanhã. Prefiro ganhar pouco dormindo tranquilo do que ganhar muito contando pesadelo. Ele balançou a cabeça, soltou um "você que sabe" e se afastou. Mas eu fiquei ali parado, sentindo o coração bater forte, porque dizer não para a tentação também dói. A necessidade estava ali, real, apertando, mas a paz de consciência pesava mais. Liguei o motor e saí daquele pátio sem olhar para trás. Durante a viagem de volta para casa, fiquei pensando na decisão que tinha tomado. Não me arrependi nem por um segundo, mas confesso que a curiosidade ficou. Será que o dinheiro que recusei faria falta? A resposta veio no dia seguinte.
O celular tocou de manhã cedo. Era um cliente novo indicado pelo Robson, o rapaz que eu tinha ajudado na estrada. Senhor Carlos, meu nome é Joaquim. O Robson me passou seu contato. Disse que o senhor é gente boa, caminhoneiro de confiança. Preciso urgente de um frete para o Espírito Santo. Equipamentos hospitalares. Paga bem e é pagamento garantido. Claro, aceito sim, respondi sem nem saber o valor. Perfeito. São R$ 5.000, metade adiantado hoje, metade na entrega. Pode buscar a carga amanhã? Desliguei o telefone e fiquei parado na cozinha. R$ 5.000. Exatamente o mesmo valor que o Wellington tinha oferecido para o frete suspeito. Só que desta vez era trabalho limpo, honesto, sem peso na consciência. Me ajoelhei ali mesmo, no chão frio da cozinha e agradeci. Obrigado, Senhor. Obrigado por me ensinar que fidelidade tem recompensa, que fazer o certo compensa, mesmo quando parece que não vai compensar. Regina apareceu na cozinha e me viu ajoelhado. O que aconteceu, Carlos? Contei tudo. A proposta do Wellington, minha decisão de recusar e agora o frete honesto com o mesmo valor. Ela se ajoelhou ao meu lado e disse: Deus está te honrando porque você o honrou primeiro. Naquele momento, entendi uma verdade profunda. Quando escolhemos fazer o certo, mesmo sendo difícil, Deus prepara uma recompensa que vale muito mais do que qualquer atalho desonesto. Mas a semana reservava mais uma prova para a minha fé. Era quinta-feira à noite, quando Regina se sentou comigo no sofá com aquela expressão que eu conhecia bem. Quando ela fazia aquela cara, era porque tinha algo pesado para falar. Carlos, preciso te contar uma coisa, ela disse, pegando minha mão. E não sei como você vai reagir. Meu coração gelou. Depois de tudo que tínhamos passado, a última coisa que eu queria era mais uma bomba. Ela foi até o quarto e voltou com uma pasta cheia de papéis. Sentou ao meu lado e colocou aquilo no meu colo. É uma dívida que eu fiz escondido de você. Abri a pasta e vi comprovantes de um financiamento de eletrodomésticos que ela tinha feito durante a crise da empresa. Geladeira, fogão, máquina de lavar. Coisas que precisávamos, mas que eu não tinha condições de comprar na época. Eu tentei te ajudar, Carlos. Fiz para não deixar a casa faltar as coisas básicas quando seu dinheiro acabou. Achei que daria conta sozinha, mas agora virou uma bola de neve e eu não aguentei mais esconder. Na hora, tudo dentro de mim quis gritar. Não era raiva dela, era cansaço. Eu estava tentando organizar minha vida, andar certo, confiar em Deus e agora mais uma dívida para resolver. Levantei do sofá e fui até a janela. Fiquei olhando a rua vazia, as casas simples do nosso bairro tentando processar aquela informação. A voz da revolta sussurrou: Você não pode confiar em ninguém, nem na própria esposa. Mas aí outra voz falou mais alto. A voz de Jesus que eu estava aprendendo a ouvir. Você também escondeu coisas dela. Lembra dos primeiros sinais de problema na empresa? E eu te perdoei. Voltei, sentei ao lado da Regina e segurei sua mão. Ela estava tremendo, com os olhos cheios de lágrimas. Regina, não vou mentir. Doeu. Mas eu entendo. Você fez por necessidade, por amor à família. E eu também falhei contigo. Escondi problemas. Te deixei no escuro várias vezes. Se Jesus me perdoou, quem sou eu para não te perdoar? Ela desabou no meu ombro chorando, e ali, naquele abraço apertado, começamos a curar uma ferida que poderia ter se tornado um abismo no nosso casamento. A partir de hoje, Mal, falei segurando seu rosto. Não existe mais segredo entre nós. Nem dívida escondida, nem problema guardado. Vamos enfrentar tudo juntos, na luz, com a verdade. Naquela noite, sentamos na mesa da cozinha com papel, caneta e uma oração. Anotamos cada dívida minha e dela. Somamos tudo. Fizemos um plano realista de pagamento. Não seria fácil, ia demorar, mas agora estava tudo transparente. Vai dar certo, Regina disse, segurando minha mão sobre a mesa. Porque agora estamos lutando do mesmo lado. E ela estava certa. Pela primeira vez desde o início da crise, nós dois estávamos unidos de verdade, sem mentiras, sem orgulho ferido, só verdade e parceria. Antes de dormir, fizemos uma oração juntos, agradecendo não só pelas bênçãos materiais,
mas principalmente pelo aprendizado. Porque naquele dia eu entendi que o maior milagre que Deus pode fazer num casamento não é resolver todos os problemas, é ensinar o casal a enfrentar os problemas juntos. De lá para cá, muita coisa ainda me desafia. Nem tudo é milagre imediato. Ainda tem boleto, ainda tem estrada difícil, ainda tem dia que a fé balança. Mas agora eu sei que quando a gente entrega a vida para Jesus, a luta não acaba, mas nunca mais lutamos sozinhos. E é isso que me faz continuar, não pela promessa de vida fácil, mas pela certeza de que o céu está de olho em cada detalhe, em cada escolha, em cada lágrima de um caminhoneiro que um dia só queria uma chance de recomeçar. Era uma noite comum de dezembro. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem tranquila para o interior do Rio, descarregado materiais de construção em Nova Friburgo. Tomei banho, jantei com Regina e Bianca e estava relaxando no sofá assistindo o jornal quando o telefone tocou. Número desconhecido. Pensei em não atender. Já tinha aprendido que ligação de madrugada raramente traz boa notícia, mas algo me fez aceitar a chamada. E a voz do outro lado fez minha mão gelar e o estômago embrulhar. Carlos, é você? Era o Maurício. Para quem não lembra, Maurício foi meu ex-sócio, aquele que me traiu, roubou o dinheiro dos impostos e sumiu no mundo deixando uma montanha de dívidas e vergonha para trás. Mais de um ano sem notícias dele, e agora estava ali na linha com a voz fraca e trêmula. Carlos, me perdoa ligar assim, mas eu estou no fundo do poço. Estou morando num albergue aqui em Belo Horizonte. Minha filha está doente e eu não tenho nem o que dar de comer para ela amanhã. Na hora, confesso, o sangue subiu. Aquela ferida antiga se abriu dentro de mim como se fosse ontem. Lembrei de cada centavo perdido, de cada noite de insônia, da humilhação de ter que vender tudo, da vergonha de olhar nos olhos dos funcionários quando tive que demiti-los. Meu silêncio foi longo. Do outro lado da linha, ele continuou. Não estou pedindo dinheiro, Carlos. Sei que não tenho direito. Só queria saber se você podia levar umas cestas básicas até aqui. Uma igreja do bairro vai doar, mas não tem ninguém para buscar. E eu lembrei de você. Meu coração travou. A vontade era desligar na cara dele, dizer que se virasse sozinho como eu tive que me virar. Mas uma voz mais forte que meu orgulho falou por dentro. E se fosse você do outro lado da linha? Foi como se o próprio Jesus tivesse me perguntado. Respirei fundo e senti algo estranho acontecer no meu peito. A raiva ainda estava lá, mas junto com ela veio uma compaixão que eu não conseguia explicar. Onde você está exatamente? Perguntei, e percebi que minha própria voz estava embargada. Ele me passou o endereço de um bairro simples na periferia de Belo Horizonte. Carlos, eu não sei nem como agradecer. Amanhã de manhã eu passo aí, falei, e desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Fiquei ali no sofá, tremendo. Não de frio, mas de todas as emoções que estavam se chocando dentro de mim. Regina veio e sentou ao meu lado. Quem era, amor? Contei tudo. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois colocou a mão na minha e disse: Se Deus está colocando isso no seu coração, então vai. Vai e vai em paz. Naquela noite dormi pouco. Fiquei pensando no que ia falar quando visse o Maurício, como ia reagir, se conseguiria controlar a raiva. Orei muito, pedindo para Deus me dar força para fazer a coisa certa. No dia seguinte, fui até a igreja que ia doar as cestas. O pastor, um homem simples e bondoso, me ajudou a carregar tudo no baú do Volvo. Deus vai te abençoar por isso, irmão, ele disse, e eu só consegui balançar a cabeça. Durante a viagem até Belo Horizonte, meu coração estava acelerado. Era uma mistura de nervosismo, raiva antiga e uma estranha paz que não conseguia explicar. Chegando no endereço, vi que era um lugar muito simples. Casas pequenas, rua de chão batido, crianças brincando na calçada. E lá estava ele, na porta de uma casinha humilde, mais magro, mais velho, cabelos grisalhos, segurando uma menina pequena no colo. Quando me viu descendo do caminhão, o Maurício tentou falar, mas não conseguiu. Só ficou parado com os olhos baixos, tremendo. Eu me aproximei devagar. A raiva ainda estava lá, mas vendo ele naquele estado, destruído, humilhado, senti que meu coração se apertou de uma forma diferente.
Oi, Maurício, falei, e minha voz saiu mais suave do que eu esperava. Carlos, eu... Ele começou, mas a voz embargou. Fica tranquilo, interrompi. Hoje vim só para ajudar. Descarreguei as cestas básicas e algumas roupas que Regina havia separado. A filha dele, uma menina de uns 6 anos, me olhava com aqueles olhos grandes, inocentes, sem entender nada da história entre os adultos. Como é seu nome, princesa? Perguntei para ela. Júlia, respondeu baixinho, se escondendo atrás do pai. Naquele momento, olhando para aquela criança, entendi que não estava ali por causa do Maurício. Estava ali por causa dela, por causa da inocência que não tinha culpa dos erros dos adultos. Antes de ir embora, tirei da carteira um terço pequeno que sempre carregava, uma lembrança da minha avó, e entreguei para ele. Tá na hora de começar de novo, Maurício, mas dessa vez com Deus na frente. Ele segurou o terço com as 2 mãos e chorou feito criança. Carlos, eu sei que não mereço seu perdão, mas... Perdão não tem a ver com merecimento, interrompi. Tem a ver com libertação. Eu não estou te perdoando porque você merece. Estou te perdoando porque eu preciso me libertar desse peso. Voltei para o caminhão com os olhos marejados, mas com uma sensação estranha de alívio, como se uma pedra enorme tivesse saído do meu peito. Durante a viagem de volta, parei o caminhão numa área de descanso e chorei. Não de tristeza, mas de libertação. Porque naquele dia entendi que perdoar não é passar a mão na cabeça de quem errou. É se livrar do veneno que a mágoa coloca na nossa alma. Cheguei em casa e contei tudo para Regina. Você fez certo, amor, ela disse me abraçando. Agora você está livre de verdade. E era verdade. Naquela noite, pela primeira vez em mais de um ano, dormi sem sonhar com a traição, sem sentir raiva, sem carregar o peso da mágoa. Mas Deus ainda tinha mais lições para me ensinar. E a próxima viria de uma forma que eu jamais esqueceria. Era madrugada de uma quinta-feira, céu estrelado, e eu voltava de uma entrega em Juiz de Fora. A serra estava silenciosa, só o barulho do motor do Volvo cortando a noite. Vinha pensando na vida, em como as coisas estavam melhorando devagar. Quando vi uma figura parada no acostamento, um homem sozinho, em pé, vestindo roupas claras, segurando uma mochila pequena. O estranho é que ele não fazia sinal pedindo carona, não parecia em desespero. Só olhava para a estrada com uma calma impressionante. Passei devagar e senti aquele aperto no peito que já conhecia bem. A voz interior, aquela que eu estava aprendendo a ouvir, disse claramente: para, volta atrás. Não era impulso, era direção. Reduzi a velocidade, estacionei o caminhão no acostamento e fiquei alguns segundos ali, com as mãos no volante, o coração acelerado. Você vai mesmo voltar? Perguntei para mim mesmo. Mas algo mais forte respondeu: vai. Desci do caminhão e caminhei de volta até onde o homem estava. Ele continuava parado, sereno, como se soubesse que eu ia voltar. Quando cheguei perto, ele virou para mim e sorriu. Era um sorriso diferente. Não era forçado nem interesseiro. Era um sorriso de quem conhece segredos que a gente não conhece. Boa noite, Carlos, ele disse, e eu gelei. Eu não tinha falado meu nome. Não tinha placa com nome no caminhão. Como ele sabia? Você tem andado no caminho certo, continuou, olhando direto nos meus olhos. Continue assim. Deus está vendo cada passo que você dá. Eu fiquei mudo. Não conseguia dizer nada. Sentia uma presença diferente no ar, uma paz que não era deste mundo. O caminho vai ficar mais largo agora, ele falou, colocando a mão no meu ombro. Mas continue humilde, continue servindo. Sua recompensa não vem da terra. Antes que eu conseguisse perguntar qualquer coisa, ele sorriu de novo e disse: que a paz de Cristo esteja contigo, Carlos. Virou as costas e começou a andar no escuro. Corri de volta para o caminhão, liguei o farol alto e joguei a luz naquela direção. Nada, ninguém, nem sombra. Desci de novo, procurei em volta, chamei. Nada. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Mas eu sabia que tinha estado. Eu vi, eu ouvi, eu senti. E principalmente, ele sabia meu nome.
Voltei para a cabine com as pernas bambas e o coração disparado. Não era medo, era uma certeza absoluta de que acabara de encontrar alguém que não era deste mundo. Um anjo, ou talvez o próprio Jesus disfarçado. Peguei a Bíblia no painel e segurei contra o peito. Obrigado, Senhor, sussurrei. Obrigado por me mostrar que o Senhor está comigo mesmo quando eu não vejo. Liguei o motor e segui viagem, mas algo em mim tinha mudado para sempre. Aquela frase ficou martelando na minha mente. O caminho vai ficar mais largo agora. Cheguei em casa no final da manhã e contei tudo para Regina. Ela segurou minha mão com os olhos marejados e disse: Carlos, Deus está te preparando para algo grande. Só não perde a humildade que você carregou até aqui. E ela estava certa, porque nas semanas seguintes, as oportunidades começaram a aparecer de uma forma impressionante. Primeiro, foi um contrato fixo com uma empresa grande de Campinas. Depois, uma indicação para transportar equipamentos especiais. Em um mês, eu estava ganhando quase o dobro do que ganhava antes, mas o teste maior ainda estava por vir. E ele chegou de uma forma que jamais imaginei. Era uma sexta-feira de tarde, quando fui ao banco resolver uns papéis da renegociação com a Receita. Quando cheguei no caixa eletrônico, vi que minha conta estava com um saldo muito maior do que deveria estar. Olhei o extrato. Tinha um depósito de R$ 15.000 que eu não tinha feito. O nome do depositante era de uma empresa que eu nem conhecia. Meu primeiro pensamento foi: caiu dinheiro do céu. R$ 15.000 resolveriam metade dos meus problemas de uma vez. Dava para quitar várias parcelas da Receita, comprar peças para o caminhão, até fazer uma reserva de emergência. Mas aí a voz da consciência falou mais alto. E se for erro? E se alguém estiver precisando desse dinheiro? Fiquei ali parado na frente do caixa, travado entre a necessidade e a honestidade. A tentação era real, palpável. R$ 15.000 livres, sem explicação. Quem ia saber? Mas lembrei das palavras do homem na estrada. Continue no caminho certo. E lembrei da senhora com a marmita. Ele não te esqueceu. Entrei no banco e expliquei a situação para o gerente. Senhor Carlos, isso é muito raro, ele disse. A maioria das pessoas nem comunicaria. Não sou a maioria das pessoas, respondi. Aprendi que dinheiro que não é meu não me traz paz. Levou 2 dias para descobrirem que realmente tinha sido um erro. A empresa deveria ter depositado para outro Carlos Eduardo, de sobrenome parecido, que tinha conta no mesmo banco. Quando fizeram a correção, eu senti uma paz que valia mais do que R$ 15.000. Tinha passado no teste da honestidade quando ninguém estava vendo. E a recompensa veio de uma forma que só Deus poderia arquitetar. Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era o diretor da empresa que tinha feito o depósito errado. Senhor Carlos, soube pelo banco que foi o senhor que comunicou o erro do depósito, e isso nos impressionou muito. Estamos procurando um transportador de confiança para um contrato especial. Gostaria de conversar? Marquei a reunião para o dia seguinte. Quando cheguei na empresa, descobri que eles precisavam de alguém para transportar equipamentos hospitalares de alto valor. Era um contrato de 1 ano com pagamento excelente e todas as garantias. Por que escolheram minha empresa? Perguntei. Já que eu nem tinha empresa mais, só eu e meu caminhão. Porque honestidade não se compra, Sr. Carlos. E quem é honesto com R$ 15.000 que não são seus, vai ser honesto com uma carga de R$ 500.000. Saí daquela reunião com o contrato assinado e uma certeza absoluta. Deus recompensa quem faz o certo mesmo quando é difícil. Naquela noite, sentei com Regina na mesa da cozinha e fizemos as contas. Com o novo contrato, não só conseguiríamos quitar a execução fiscal em poucos meses, como ainda sobrava para começar a sonhar de novo. Lembra quando você me disse que Deus ia restaurar mais do que perdemos? Falei para ela. Lembro, ela respondeu sorrindo. Acho que ele está começando a cumprir a promessa. Mas o maior milagre ainda não tinha acontecido. Esse viria algumas semanas depois, quando menos esperávamos. Era um domingo de manhã e estávamos saindo da missa quando meu celular tocou. Era o Maurício. Carlos, desculpa ligar no domingo, mas precisava te contar uma coisa importante. Fala, Maurício. Eu aceitei Jesus, Carlos.
Aquele terço que você me deu, eu levei numa igreja católica aqui do bairro. O padre conversou comigo, me orientou e eu entreguei minha vida para Deus. E mais, consegui um emprego numa oficina mecânica. Está pouco, mas é trabalho honesto. Parei no meio da calçada, emocionado. Que notícia boa, irmão. Tem mais uma coisa, ele continuou. Quero te pedir perdão oficialmente e quero te devolver o dinheiro que roubei. Não posso pagar tudo de uma vez, mas quero fazer um acordo, parcelar, pagar com juros. Quero limpar minha consciência com Deus e contigo. Naquele momento, com o sol da manhã batendo no rosto e Regina segurando minha mão, entendi que o perdão que eu tinha dado meses atrás não tinha sido em vão. Tinha plantado uma semente que agora estava dando fruto. Maurício, sobre o dinheiro vamos conversar depois. Mas sobre o perdão já está dado há muito tempo. E agora, com você convertido, somos irmãos de verdade. Desliguei o telefone e abracei Regina ali mesmo na rua. Pessoas passavam e olhavam, mas não me importei. Era um momento de vitória total, de Deus, da fé, do perdão. Viu só? Regina disse no meu ouvido. Quando a gente perdoa de verdade, Deus faz milagres até no coração de quem nos machucou. Naquela tarde, sentado na varanda da nossa casinha simples, olhando para a rua tranquila do nosso bairro, fiz um balanço de tudo o que tinha acontecido desde aquela madrugada na Fernão Dias. De empresário falido para caminhoneiro próspero. De homem revoltado para servo de Deus. De casamento abalado para família unida. De devedor desesperado para pessoa em paz com as contas. Mas, principalmente, de alguém que achava que Deus tinha esquecido dele, para alguém que tinha certeza absoluta de que estava sendo guiado pelo céu. O caminho tinha ficado mais largo, como o homem misterioso tinha dito. Mas meu coração tinha ficado mais grato, mais humilde, mais certo de que tudo que temos vem de Deus, e para Deus deve retornar em forma de serviço e amor ao próximo. 6 meses depois daquele encontro sobrenatural na serra, eu estava sentado no escritório da minha nova empresa. Sim, empresa de novo, olhando pela janela para o pátio onde estavam estacionados 3 caminhões. 3 caminhões que carregavam o nome CE Transportes, Confiança e Fé nas laterais. Era inacreditável como Deus tinha virado minha história. De falido e desesperado para empresário próspero novamente, mas desta vez com uma base completamente diferente: humildade, fé e propósito de servir. O contrato dos equipamentos hospitalares tinha sido apenas o começo. A empresa que me contratou ficou tão satisfeita com o meu trabalho que me indicou para outros clientes. Em poucos meses, eu estava transportando cargas especiais para hospitais de 3 estados: Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas o crescimento não foi apenas financeiro, foi principalmente espiritual. Cada decisão que eu tomava agora passava primeiro pela oração. Cada contrato que fechava, cada funcionário que contratava, cada real que investia, tudo tinha que estar alinhado com os princípios que aprendi na estrada com Jesus. O primeiro funcionário que contratei foi justamente o Robson, aquele rapaz que eu tinha ajudado em Itajubá quando a bomba d'água do caminhão dele pifou. Ele estava passando por dificuldades, rodando com frete ruim, mal conseguindo pagar as prestações do caminhão. Robson, falei para ele numa conversa por telefone, que tal vir trabalhar comigo? Tenho uma proposta honesta, pagamento certo, frete garantido e vamos crescer juntos. Ele aceitou na hora, e foi a melhor contratação que já fiz. Não só porque era bom motorista, mas porque compartilhava dos mesmos valores. Era um homem de fé, honesto, que tratava cada carga como se fosse sua. Senhor Carlos, ele me disse no primeiro dia de trabalho, eu nunca vou esquecer que o senhor apareceu na minha vida quando eu mais precisava. Agora é minha vez de retribuir com trabalho sério. Com Robson cuidando das entregas de São Paulo, eu pude focar no crescimento da empresa. Mas crescimento planejado, responsável, sempre com um pé no chão e o coração em oração. Foi quando apareceu a oportunidade de comprar meu segundo caminhão, um Scania 2019, em excelente estado, de um colega que estava se aposentando.
O preço era justo, mas ainda assim era um investimento grande. Na noite antes de fechar o negócio, sentei com Regina na mesa da cozinha para fazer as contas e orar sobre a decisão. Amor, matematicamente dá certo, ela disse, analisando os números. Mas o que seu coração está dizendo? Meu coração está em paz, respondi. Sinto que é o momento certo, mas quero ter certeza de que estou crescendo pela razão certa. Qual seria a razão certa? Ela perguntou. Para poder ajudar mais gente, para gerar mais empregos honestos, para ser um exemplo de que é possível fazer negócios com princípios cristãos. Regina sorriu. Então você já tem sua resposta. No dia seguinte, fechei a compra do Scania e contratei meu segundo funcionário, Juliano, um jovem de 25 anos que estava desempregado há meses e tinha uma filha pequena para sustentar. Igual ao Robson, era um rapaz de caráter que só precisava de uma oportunidade. Senhor Carlos, o senhor não me conhece direito, ele disse quando ofereci a vaga. Por que está confiando em mim? Porque alguém um dia confiou em mim quando eu não merecia, respondi. E porque todo mundo merece uma segunda chance, principalmente quem tem família para cuidar. Juliano se tornou não só um excelente funcionário, mas quase um filho para mim. Trabalhador, responsável, grato pela oportunidade. Sempre que chegava de viagem, passava no escritório para prestar contas não só do trabalho, mas para conversar sobre a vida. Senhor Carlos, como o senhor consegue manter essa calma, essa paz, mesmo com tanto trabalho? Ele me perguntou uma tarde. Porque aprendi que quando a gente coloca Deus no centro dos negócios, Ele cuida dos detalhes, né? Respondi. Não significa que não dá problema. Significa que os problemas não me tiram o sono. E era verdade. Claro que ainda tinha desafios. Pneu furado, carga atrasada, cliente difícil. Mas nada disso me desesperava como antes. Tinha aprendido que fé não é ausência de problemas, é presença de paz no meio dos problemas. O grande milagre financeiro aconteceu no final daquele ano. Eu tinha conseguido parcelar a execução fiscal da Receita em 60 vezes, valores que cabiam no orçamento sem apertar. Mas sempre sonhava em quitar tudo de uma vez para me ver livre daquela pressão. Foi quando chegou a proposta mais inesperada da minha vida. Uma multinacional farmacêutica estava precisando de um transportador exclusivo para levar medicamentos especiais entre seus laboratórios. Era um contrato de 2 anos, valores excelentes, mas com uma exigência diferente. O transportador precisava ter certificação internacional de qualidade. Para conseguir essa certificação, eu teria que investir em equipamentos especiais, treinamento, adequações no caminhão. Era caro, arriscado, mas se desse certo seria o salto definitivo para outro patamar. O que você acha, Regina? Perguntei para minha esposa. Acho que você deveria fazer o que sempre fez, orar e depois decidir. Chorei durante uma semana, pedi direção, sabedoria, discernimento. E a resposta veio de uma forma inusitada. Era domingo de manhã, depois da missa, e o padre fez um comentário que me marcou. Deus não nos chama para jogar na zona de conforto. Ele nos chama para confiar e dar passos de fé. Naquela segunda-feira, investi tudo na certificação. Foi um mês corrido de adequações, treinamentos, vistorias. Mas no final, conseguimos a aprovação. O contrato foi assinado em dezembro. E o primeiro pagamento, que chegou no início de janeiro, foi exatamente o valor que faltava para quitar toda a execução fiscal de uma vez. No dia em que fui à Receita Federal fazer o pagamento final, levei Regina comigo. Queria que ela estivesse presente no momento em que eu me livraria definitivamente daquela dívida que quase me destruiu. Quando o funcionário carimbou quitado no processo, desabei a chorar ali mesmo, no guichê. Não me importei com quem estava vendo. Era um momento de vitória total de Deus sobre as circunstâncias. Está livre, Sr. Carlos, o funcionário disse sorrindo. Seus débitos com a União estão quitados. Saímos da Receita e fomos direto para a igreja agradecer. Ficamos ali, ajoelhados no altar, chorando de gratidão. Regina segurava minha mão e sussurrava. Ele restaurou tudo, Carlos. Tudo e mais um pouco.
Mas a restauração não parou aí. Deus ainda tinha surpresas guardadas. 2 semanas depois da quitação, recebo uma ligação que me deixou sem palavras. Era do Maurício. Carlos, consegui juntar uma quantia razoável. Quero começar a te devolver o dinheiro que roubei. Maurício, não precisa se preocupar com isso agora, falei. Foca em reconstruir sua vida. Não, Carlos, preciso fazer isso para minha própria consciência ficar limpa. E tenho uma proposta. Que tal a gente trabalhar juntos de novo? Fiquei em silêncio, processando o que tinha ouvido. Não como sócios, ele continuou. Você como patrão, eu como funcionário. Quero provar que mudei, que posso ser confiável de novo. E quero usar minha experiência administrativa para te ajudar a crescer. Era uma situação delicada. Por um lado, Maurício realmente entendia do ramo, tinha experiência, conhecia o mercado. Por outro lado, ainda havia a ferida da traição, a desconfiança natural. Conversei com Regina, orei muito, busquei orientação pastoral. A resposta que recebi foi clara. Dê uma chance, mas com sabedoria. Contratei Maurício como assistente administrativo, com salário fixo, sem acesso às contas principais, mas com responsabilidades crescentes, conforme fosse demonstrando confiabilidade. O primeiro dia dele na empresa foi emocionante. Chegou humilde, grato, com uma Bíblia debaixo do braço. Carlos, eu sei que essa chance é um presente de Deus, ele disse. Não vou decepcionar você de novo. Maurício, não é comigo que você não pode decepcionar. É com Deus e consigo mesmo. Nos primeiros meses, eu confesso que ficava de olho em tudo, mas aos poucos fui percebendo que era realmente um homem mudado. Trabalhava com dedicação, era honesto nos relatórios, tratava os outros funcionários com respeito. 6 meses depois, ele me procurou com uma proposta surpreendente. Carlos, quero devolver todo o dinheiro que peguei, mas tenho uma ideia. Que tal a gente usar esse dinheiro para criar um projeto social? Ajudar caminhoneiros em dificuldades, dar treinamento para jovens que querem entrar no ramo? A ideia me empolgou. Era uma forma de transformar algo ruim em bênção para outras pessoas. Criamos o Projeto Estrada da Esperança. Todo mês, separávamos uma parte do lucro da empresa para ajudar caminhoneiros em crise, fornecer cestas básicas para famílias necessitadas, dar curso gratuito de direção defensiva para jovens da periferia. O projeto cresceu rapidamente. Outros empresários do ramo se interessaram, igrejas se envolveram, a Prefeitura de Pouso Alegre deu apoio oficial. Em um ano, já tínhamos ajudado mais de 200 famílias e treinado 50 jovens, dos quais 30 conseguiram emprego no transporte. Sabe o que mais me emociona nisso tudo? Regina me disse numa noite, enquanto organizávamos as doações que chegavam para o projeto. O quê? Ver como Deus transformou sua dor em propósito. A traição que quase te destruiu virou a motivação para você ajudar outros que estão passando dificuldades. Ela estava certa. O que Maurício fez comigo de ruim, Deus estava usando para fazer bem na vida de centenas de pessoas. Hoje, 2 anos e meio depois daquela madrugada na Fernão Dias, quando pensei em desistir de tudo, estou aqui escrevendo estas palavras na cabine do meu caminhão novo, um Volvo FH 2023, o sonho de qualquer caminhoneiro. A CE Transportes tem agora 5 caminhões, 8 funcionários, e uma reputação sólida no mercado de cargas especiais. Mais importante que isso, é conhecida como uma empresa que trata bem os funcionários, cumpre os prazos e mantém princípios cristãos nos negócios. Maurício se tornou meu braço direito, responsável por toda a parte administrativa. A confiança foi reconstruída tijolo por tijolo, dia após dia. Hoje posso dizer que somos irmãos de verdade, unidos pela fé e pelo propósito comum. Robson virou gerente operacional e está estudando para se formar em logística. Juliano comprou seu próprio caminhão e agora é terceirizado exclusivo da empresa. Todos crescemos juntos. Mas sabe o que me deixa mais orgulhoso? Não é o tamanho da empresa, nem o valor dos contratos. É o testemunho que conseguimos dar.
Semana passada, um concorrente me procurou querendo saber o segredo do nosso sucesso. Qual é sua fórmula, Carlos? Vocês crescem rápido, mas mantêm a qualidade. Os funcionários são leais, os clientes confiam. Como vocês fazem? Não é fórmula, respondi. É fundamento. Quando você coloca Deus como sócio majoritário da empresa, ele cuida de todos os detalhes. O homem riu, achando que era brincadeira. Mas eu estava falando sério. Cada decisão importante da empresa passa pela oração. Cada funcionário novo é recebido com uma conversa sobre valores. Cada lucro é partilhado com quem precisa através do projeto social. Regina está terminando o curso de administração e já trabalha comigo na empresa. Bianca está no 2º ano de medicina. Sim, conseguimos pagar uma particular para ela, e ela ainda ajuda como voluntária no projeto social. Nossa família está unida, nossa fé está sólida, nosso propósito está claro. Mas lembro todo dia de onde vim. Guardo no escritório uma foto do velho Volvo 89, aquele que quase ficou sem combustível na madrugada mais difícil da minha vida. É para nunca esquecer que tudo que tenho vem de Deus e pode ser usado para glorificar o nome dele. No mês passado, recebi uma ligação que me emocionou profundamente. Era de um rapaz de Santa Catarina que tinha visto meu testemunho num grupo de caminhoneiros no WhatsApp. Senhor Carlos, estou na mesma situação que o senhor estava. Falido, desesperado, sem ver saída. Sua história me deu esperança. O senhor pode orar por mim? Não só orei, como fui visitá-lo. Levei uma cesta básica, um tanque de diesel e, principalmente, o testemunho vivo de que Deus ainda faz milagres na vida de quem confia. Irmão, falei para ele, sua história não acabou. Ela está só começando um novo capítulo. Confia em Deus, que Ele não falha. 6 meses depois, esse mesmo rapaz me ligou chorando de alegria. Tinha conseguido um contrato bom, estava reorganizando a vida, havia voltado para a igreja. Senhor Carlos, é como o senhor disse, Deus não falha. E é isso que eu quero deixar para você que ficou comigo até aqui nesta história. Não importa quão fundo seja o buraco onde você está. Não importa o tamanho da dívida, da traição, da desesperança. Deus especializa em ressurreições. Ele pegou um empresário falido, humilhado, sem perspectiva e transformou em empresário próspero, em servo útil, em testemunha viva do poder da fé. Se fez comigo, pode fazer com você também. Basta fazer como eu fiz naquela madrugada fria. Abaixar o orgulho, dobrar os joelhos e falar com ele de verdade. Sem enfeite, sem promessa vazia, só com sinceridade. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele não vem só para resolver problemas. Ele vem para transformar propósitos. E uma vida com propósito vale mais do que qualquer riqueza material. Muito obrigado a você que acompanhou esta jornada até aqui. Que Deus fale com seu coração assim como falou com o meu. Se esta história tocou sua alma, deixe seu like para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de fé. E aproveite para comentar aqui embaixo de qual cidade ou estado você está nos assistindo. É sempre uma alegria saber onde nossos irmãos da estrada estão espalhados por este Brasil imenso. Que Jesus Cristo continue guiando sua vida, trazendo restauração, prosperidade com propósito e, principalmente, a certeza de que você nunca está sozinho na estrada. Fique com Deus, um abraço do tamanho do Brasil e até a próxima história de fé que vai mexer com seu coração.